Pai do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco até dura, mais um amigo me pediu para me falar sobre esse assunto, e vamos aqui meditar. Números capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. O texto é um pouco duro, né? Mas tratava de uma forma que Deus estava iniciando a forma de agir com o seu povo. E Deus estava ensinando o seu povo, orientando o seu povo como deveria agir nessa antiga aliança, né? E esses princípios de Deus, os princípios de Deus, aliás, são imutáveis, eles não mudam, tanto no período da lei como no período da graça. Porém, a forma como Deus lidava na antiga aliança era uma, né? E na graça é um outro tipo de forma que Deus nos dá. Por exemplo, ele quebrou a aliança do sábado, né? E o sábado para nós tem um outro simbolismo. Quem cumpriu o sábado para nós foi Jesus. E nós cumprimos o sábado hoje na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer o simbolismo dessas festas cerimoniais que também nós não temos que praticá-las, né? E também do sábado, né? E fala que Jesus é o próprio sábado, ele é o nosso descanso, né? Porém, o princípio que Deus estabelece aqui é a forma como nós tratamos com Deus. E no último tópico, eu vou trazer a interpretação exata do texto. Mas eu queria conjecturar algumas coisas e aplicá-las aos dias de hoje, naquilo que nós vivenciamos e naquilo que nós enxergamos em linhas gerais na igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a conjecturar, a pensar, a imaginar o que poderia levar um homem a quebrar esses princípios, além do referido texto. E eu comecei a imaginar que poderia ser algo que fazemos às vezes até de forma impensada. E eu trouxe algumas coisas aqui para nós meditarmos. Eu comecei a pensar que esse fogo não agradou a Deus. E a primeira coisa que eu imaginei, que eu conjecturei aqui, que esse homem poderia ter feito para poder transgredir esse princípio de Deus, foi o princípio da necessidade. Talvez ele precisou fazer fogo naquele dia e ele imaginou: estou precisando, eu tenho essa necessidade, eu vou desobedecer a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Muitos de nós, quando transgredimos, até falamos isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas isso não é desculpa. A segunda coisa que eu imaginei que poderia ter feito esse homem transgredir a lei de Deus foi o descuido. Ele esqueceu que era sábado. Ele esqueceu que era um dia de sábado, que ele não poderia fazer fogo, e ele foi lá, pegou lenha e esqueceu. A Bíblia fala para nós em Jeremias 48:10 que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, de forma descuidada. Devemos estar atentos àquilo que Deus determina para que nós façamos, se nós iremos pagar um preço por causa de nossas escolhas erradas. A terceira coisa que pôde levar esse homem a ir catar lenha no dia de sábado foi a ganância. Olha, de alguma forma eu vou pegar a lenha, porque nesse dia ninguém vai, eu vou ter mais lenha do que todo mundo. Quem sabe, nos princípios de Deus nós não podemos ter ganância em relação a ele. Jesus nos adverte de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não estou dizendo com isso que você não pode ter mais coisas, conquistar mais coisas. Isso é bom para você e para sua família. Eu estou falando de ganância. A
A terceira coisa que pode ter levado esse homem, a quarta coisa que pode ter levado esse homem a transgredir a lei de Deus, foi o engano, ele querer enganar as pessoas. Olha, eu vou hoje porque ninguém vai e amanhã eu vou ter e não vou precisar catar. Ele resolveu enganar as pessoas. E para enganar ele transgrediu a lei de Deus. A Bíblia nos relata em Atos capítulo 5 que Ananias e Safira venderam uma propriedade e resolveram mentir o valor daquela propriedade. E quando trouxeram aquela oferta a Pedro, Pedro falou: quem te pediu essa oferta? Como que Pedro estava querendo dizer: olha, não precisava vocês dar essa oferta, vocês deram porque vocês quiseram. Mas por que vocês estão mentindo em relação a isso? Se vocês venderam a propriedade por tanto, vocês poderiam trazer só a metade, não tinha necessidade de vocês mentir. Mas já que vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Em última análise, o que na realidade foi a interpretação desse texto que causou o juízo de Deus sobre a vida desse homem, foi porque esse homem pecou por causa da desobediência. Ele afrontou a Deus. Na realidade, quando nós vamos para o texto original, ele colocou o punho em riste e desafiou a Deus: eu vou catar no sábado, eu vou transgredir o sábado de forma deliberada, de forma voluntária. É isso que o texto está mostrando para nós de Números 15. Ele, de forma deliberada, ele transgrediu ali, ele desafiou a Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que Deus, ele não se deixa escarnecer. Talvez, meu querido, você tenha culpado a Deus por alguma coisa. Talvez você tenha desafiado a Deus por alguma coisa que você acha que foi Deus que fez na tua vida. Mas eu quero te convidar a refletir. Não faça como esse homem. Não seja uma pessoa que afronte a Deus, porque a Deus não deixa se escarnecer. Se renda a Ele. Reconheça Ele nos teus caminhos, porque Deus é bom. Ele quer o bem para a tua vida, Ele não quer o mal. Porém, se você desafiá-lo, se você se opor a Ele de forma deliberada e voluntária, não resta outra coisa a não ser o juízo de Deus. Se renda ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer na tua vida. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor. Nossa igreja fica na Rua Manaus, número 36, Duque de Caxias. Os nossos cultos todas as quartas-feiras, 19h30, culto de oração, e domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã e às 17h30, e o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Deus te abençoe, fique na paz.